Boa tarde, comunidade acadêmica da UFSPA. Iniciar uma atividade muito interessante sobre respirar e não pirar. Convidar a professora Lúcia Pelanda, a professora Alessandra Damer e a professora Débora Coelho a entrarem nesse bate-papo que a gente vai fazer, que vai ser sobre conceitos de educação à distância. Oi, boa tarde todo mundo. Espero que esteja todo mundo bem. É bom estar aqui junto. Boa tarde, pessoal. Minha Débora está sem som mesmo. Quem sabe faz ao vivo, né? Então, a Débora vai tentar agora entrar pelo 3G, consegue iniciar a participação dela nessa atividade. Eu queria dizer que é muito legal a ideia dessa série, né, do Respire e Não Pire. Que bom que vocês estão organizando e acho que vão ter vários temas bem interessantes nas próximas semanas, né? Sim, a gente vai trabalhar, numa semana, trabalhar questões relacionadas a questões acadêmicas, então a gente começa hoje com educações. Na próxima, sempre vai intercalar com uma atividade um pouco mais científica relativa de Covid. Então, semana que vem a gente vai falar sobre a utilização de EPIs em ambientes assistenciais e na comunidade, que é uma questão que os alunos têm apresentado algumas dúvidas, mesmo aqueles que estão em assistência, mas também aqueles que não estão, mas estão às suas casas ou estão circulando pela cidade. Eu espero que fiquem em casa, né, que nós estamos em vermelho, então a gente nos ajude. Se ela puder falar um pouquinho sobre a questão de retorno presencial e como é que a UFSPA está pensando voltar às atividades na educação à distância. Bom, então eu vou começar de novo. Espero que dê para me ouvir. Está todo mundo me ouvindo agora? Bom, então o que aconteceu, né? Desde o começo, a universidade se preparou para enfrentar a pandemia. Então, toda a nossa energia foi voltada para o enfrentamento mesmo, para fazer os testes, começar projetos de pesquisa, para produzir álcool gel, EPI, para proteção de todas as pessoas, para materiais educativos. Então, todo mundo estava voltado para isso. Era muito difícil que a gente conseguisse. Mas então, eu estava dizendo que em maio as coisas estabilizaram, a gente começou a planejar uma volta gradual, só que em junho piorou muito. Então, em junho, houve uma mudança de comportamento da população, já no fim de maio, a gente já previu que ia piorar a pandemia, e piorou realmente, né? E nesses últimos dias, muito grave, com bastante possibilidade de esgotamento dos leitos, e muitos surtos em hospitais, que é uma coisa que nos preocupa bastante. Então, começa a ficar cada vez mais difícil a possibilidade de a gente voltar presencialmente esse ano. Já algumas universidades já cancelaram as aulas presenciais para 2020, né, USP, Unifesp, Unicamp, Universidade Federal de São Carlos já cancelaram as aulas, e outras estão discutindo. A gente imagina que com esse comportamento da epidemia, cada vez vai ficando mais para frente, essa volta presencial. Por isso, então, nós começamos a discutir quais são as alternativas, né, quais são as possibilidades. Vamos ter que fazer alguma coisa para não perder totalmente o ano, porque perder o ano não é uma opção, a gente não tem a opção de cancelar o ano, por exemplo, isso não existe, porque faz parte até da própria missão da universidade. O MEC não nos libera para não formar uma turma, e nem a sociedade, né, que precisa das pessoas, precisa dos profissionais, precisa de todas as atividades que a universidade faz. Então, a gente começou a pensar quais são as alternativas, e a alternativa é ter essa discussão, né, agora com toda a comunidade, de como que a gente pode fazer isso de uma forma que seja mais inclusiva possível, que não deixe ninguém para trás, que realmente acho que todo mundo quer estudar, e como que a gente pode fazer para que todo mundo possa ir junto, né? Eu acho que nisso a professora Alessandra vai poder nos ajudar. Bom, pessoal, pessoal, boa tarde. Eu acho que, complementando a fala da Lúcia, é importante a gente falar sobre todas as ações que a gente vem tomando desde o início da pandemia, né? Então, uma das coisas fundamentais para a gente pensar
no retorno em EAD foi a questão da instalação do G Suite. Eu acho que todos vocês já estão usando o e-mail da UFSPA dentro do Gmail, né? Já devem ter visto que a gente tem armazenamento ilimitado no Gmail agora, então quem tem conta UFSPA pode usar o Meet com possibilidade de gravação, e todas essas coisas vão auxiliar as aulas em EAD, né? Então, por exemplo, a gente tem trabalhado, então, em paralelo com essas questões técnicas de instalação do G Suite, outras, tinha alguns alunos agora perguntando sobre a Meet, né? O Meet a gente poderia usar, mas a gente teria uma limitação de 150 pessoas logadas para assistir, então a gente preferiu fazer a transmissão dessa forma, porque permitiria que mais gente pudesse assistir. Então, essa foi uma opção, e não usar o Insta, porque também a gente ia ter mais de 2 pessoas falando. Então, por isso que a gente teve, desculpem pelos problemas técnicos, mas a gente vem estudando várias alternativas para as ações que a gente vem empreendendo na UFSPA. Então, voltando ao G Suite, além das questões técnicas que a gente tem melhorado e mudado na UFSPA para permitir o EAD, a gente tem trabalhado fortemente com os professores, realizando webinários. A gente já realizou vários webinários, mais de 10 webinários, que são webinários para tratar sobre o planejamento, a organização e as alternativas que os professores têm para trabalhar a educação à distância. Então, nesses webinários, por exemplo, a gente tem trabalhado as possibilidades de atividades síncronas, que são aquelas que são transmitidas e com interação no momento em que ela está acontecendo, né? Ou atividades assíncronas, que podem ser colocadas no ambiente Moodle para que os alunos possam acessar. É importante frisar que mesmo as atividades síncronas, por exemplo, os professores estão sendo recomendados a usar o Meet nas suas aulas, e essas aulas podem ser, então, gravadas e colocado o link no Moodle para que os alunos possam acessar depois. Então, todas as nossas ações são para que a gente possa atingir o maior número de alunos e que esses alunos não tenham ninguém excluído das ações pedagógicas do EAD. Então, a gente tem essa possibilidade de gravar as aulas, a gente tem as atividades assíncronas que cada um vai poder acessar em qualquer momento, e a gente tem também trabalhado muito fortemente com os professores na questão, assim, de usar atividades variadas, das formas de avaliar um aluno em EAD, como atribuir frequência, né? Então, isso foi uma das perguntas que veio de alguns alunos para a gente. Como que a gente atribui frequência em EAD? Bom, pela realização das atividades, né? Então, alguém também enviou uma pergunta se todo mundo vai ter que ficar conectado o dia inteiro. Não vai ter que ficar conectado o dia inteiro, mas vai ter que ter uma conexão condizente com a carga horária que ele teria na universidade. Ele tem atividades para fazer, materiais para ler, enfim, uma série de coisas. Em paralelo a isso, a gente tem trabalhado também depois numa alternativa de abrir a biblioteca por agendamento, para que os alunos possam vir buscar livros e levar os seus livros. Os livros que forem devolvidos vão ficar em quarentena. Então, a gente vai no plano de contingência da abertura da biblioteca, só por agendamento, para não dar também aglomeração. Enfim, a gente tem trabalhado em várias frentes, pensando em incluir todo mundo numa educação à distância que realmente tenha diversidade de atividades, tenha formas de avaliação efetivas e que a gente possa ter bons resultados. Eu acho que qualidade para a gente é fundamental nessas ações todas. Acho que era isso. Eu queria só complementar uma coisinha bem rápida, posso me meter no meio da... Por favor. Não, que eu acho importante essa questão de que EAD não é transmissão de aulas, que é diferente do emergencial, porque a UFSPA já tem EAD bem qualificado já faz muito tempo, então, não sei se vocês sabem, mas nesse momento, 600 alunos em EAD, no curso de especialização em preceptoria de medicina de família, temos alunos em vários lugares, né? Então, a gente já chegou a ter 1.800 alunos ao mesmo tempo em EAD, num programa que é super premiado e que não é síncrono, né? Quer dizer, as pessoas não têm que ficar todas ao mesmo tempo assistindo a aula, cada um faz quando pode, e EAD pode ser muitas atividades, inclusive até nem eletrônicas, né? Pode ser participar de um outro evento, pode ser ler um livro, pode ter muitas atividades diferentes que podem contar dentro desse planejamento. E é por isso que a gente tem que repensar as coisas. E também não dava para fazer isso correndo com pressa, porque os cursos da área da saúde são muito complexos. Outra coisa
é que talvez algumas atividades não vai dar para fazer em EAD mesmo, né? Atividades muito práticas, por exemplo, tem uma disciplina da fisioterapia que a professora contou, né, que envolve piscina, não tem como fazer isso por EAD, exame físico, anamnese, então tem algumas coisas que os professores estão planejando para pensar como vai ser a primeira parte teórica, depois a parte prática, então tem muitas soluções que às vezes também partem da gente pensar diferente sobre o ensino, né, pensar sobre o papel da carga horária, daquele encontro mais formal, e a gente pode aprender de muitos jeitos diferentes, né. Eu queria... Uma coisa importante que a gente, já te dou a palavra, Alessandra, que é uma coisa importante que, até pegando um gancho no que a Lúcia coloca, é que a gente também não pode garantir sempre 100% da atividade, da qualidade da atividade em sala de aula. O que fica muito claro na educação à distância é que ela fica escrachada, ela fica na cara. Então, a gente acaba tendo a possibilidade de corrigir essas situações no momento que a gente vai fazer esse acompanhamento junto dos professores e dos alunos. Então, muitas vezes a gente não está dentro da sala de aula com os professores, nem com os alunos, então a gente não tem uma intervenção no sentido de contribuir para uma melhoria de uma forma tão clara quanto a gente vai ter quando a gente está falando do ambiente virtual de aprendizagem, né? A gente aqui tem a possibilidade concreta de auxiliar esse docente e auxiliar esse aluno a se integrar na aprendizagem para que seja positiva para ele, como aluno, mas também positiva para o professor que está ministrando. Alessandra, se puder comentar a pergunta que fizeram ali, quem retirou os livros... Eu vi, a Lúcia já respondeu, mas só reforçando, vai ser para quem precisa retirar algum livro depois que as disciplinas iniciarem, como a Lúcia já botou ali, a ideia é que só depois que acabe a bandeira vermelha, né? E vai ser para quem precisa tirar um livro, ele vai agendar, a gente já está preparando o sistema para que a pessoa possa escolher o livro no sistema e agende o momento de vir buscar. Mas as devoluções, não, a gente está, quem está com os livros, só no retorno presencial é que vai precisar devolver, tá? Então, a gente não tem previsão para as pessoas precisarem devolver os livros. Tá? Eu queria também falar um pouquinho sobre essa questão, assim, que a Lúcia já falou, de ser EAD mesmo, para priorizar muito fortemente a questão da qualidade, né, da gente ter, então, atividades e ações que não repitam, né, não tenham simplesmente vou fazer o que eu faço no presencial no EAD, e é isso, por isso, como a Lúcia falou, que a gente já está preparando, né, fazendo toda uma formação de professores, para que os professores vejam, tenham ideias e saibam, conheçam mais alternativas para fazer uma estruturação da sua disciplina para essa modalidade. Queria chamar a Débora para entrar na conversa, ver algumas perguntas relacionadas a essa temática que a Débora vai falar. Então, se a Débora puder falar para a gente um pouquinho sobre a campanha de doação de equipamentos, né? E como é que a gente está pensando isso para ajudar esses alunos que talvez tenham alguma dificuldade de acessar o EAD. Sim, oi, pessoal. Então, acho que é bem importante a gente destacar, né, a partir da fala da Lúcia e da Duda, que as ações, elas estão todas integradas, né? Então, desde o início, nós estamos integradas, pensando nas ações que serão necessárias para que a gente, né, concretizar a possibilidade de um retorno em EAD. A campanha Juntos Podemos Mais, acho que vocês têm acompanhado, ela começou já em abril, e ela já passou por diversas fases. A primeira fase de busca de alimentos, de doações de alimentos e agasalhos. A segunda fase nós ampliamos, né, para cestas básicas. E essa que iniciou há uma semana é a fase da doação de equipamentos. Nós avaliamos que seria uma possibilidade, a partir de também alguns conselhos, né, de professores, de colaboradores, de pessoas que admiram a UFSPA, dizendo que nós poderíamos pensar em buscar equipamentos nas casas das pessoas que não estariam mais usando aqueles equipamentos.
Então, nós estamos buscando notebooks, netbooks e tablets. Nós não incluímos na campanha os celulares, né, os smartphones, porque nós sabemos que talvez não seja o melhor dispositivo. E essa é uma das ações pensada no quesito inclusão digital, né? Como a Duda também falou, nosso grande objetivo, né, é pensar todas as ações integradas para a inclusão, para que todas as pessoas tenham acesso e consigam né, participar das atividades. Então, nós temos essa ação de doação, de coleta de equipamentos. Nós já tínhamos, em uma semana de campanha, um bom número de equipamentos coletados. A partir da semana que vem, o NTI vai começar a mexer nesses equipamentos, no sentido de formatar, de limpar o que ainda não foi limpo, mas as pessoas todas fizeram também esse primeiro trabalho antes de doar. E nós estamos agora buscando as outras estratégias dentro do Programa Nacional de Assistência Estudantil, né, que tem como uma das áreas de atuação e de ação a inclusão digital. Então, nós estamos em diálogo com outras instituições, em diálogo, né, em consulta com a Procuradoria, para ver como nós podemos ampliar a questão da inclusão no sentido de fornecimento de plano, né, de acesso a plano de dados básico, enfim, algumas coisas nesse sentido. Tudo isso é fortemente trabalhado, nós estamos buscando todas as possibilidades, nós queremos esgotar e pensar nos níveis de necessidade, na quantidade dessas necessidades, né, que vão desde necessidades onde o maior número de pessoas precise, para aquelas necessidades que acabam sendo necessidades de poucas pessoas, mas que são importantes, e que daí a gente também vai ter diferentes formas de essas necessidades, né, nessa perspectiva de incluir todo mundo. Então, nós estamos integradas nas ações, buscando todas as possibilidades, todos os dispositivos legais que nos amparem para a garantia da inclusão digital, para que ninguém fique de fora. Uma coisa importante também salientar, só um pouquinho, Lúcia, é que em relação a isso, é que nós estamos fazendo aquela pesquisa que é nominal, que a pessoa precisa se identificar, e nessa pesquisa a gente tem, inclusive, as perguntas se existe equipamento, se existe a necessidade de internet, ou se a pessoa se deslocaria até a universidade. Essas perguntas são fundamentais para a gente fazer essa previsão que a Débora está tratando, né? Exatamente. A gente tem uma resposta em torno de 58% dos alunos responderam, e é fundamental que quem estiver nos ouvindo e não respondeu, ou souber de alguém que não respondeu, que responda, porque isso é que vai embasar todas as ações que a gente vai fazer. Senão a gente vai tomar uma decisão sem ter as informações corretas para a nossa população, né? Eu gostaria muito de reforçar a fala da Maria Eugênia, né? Nós precisamos de dados que amparem as nossas ações. E esses dados, eles vão vir a partir da resposta de vocês ao questionário, né, à enquete. Então, isso é muito importante, porque esses dados também vão amparar o nosso planejamento para, como eu disse, desde as necessidades de um maior número de pessoas, quanto o menor número. Toda necessidade vai ser avaliada e vamos buscar estratégias para conseguir resolvê-la. E uma coisa bem importante de dizer, essa questão do deslocamento para a universidade, né? Essa opção de usar os laboratórios da universidade, que é uma opção que se colocou também, e está se aumentando o número de laboratórios, mas isso só vai acontecer quando também tiver a liberação da circulação, né? Assim como a biblioteca, tem coisas que só vão acontecer depois, então não é uma opção para agora. Né, de qualquer maneira, a gente não tem nem como ter os técnicos para o laboratório, nem fazer com que os estudantes peguem transporte público nesse momento, e nem porque tem muita gente que está viajando, que foi, né, para a casa dos pais, foi para outros estados, e essas pessoas não vão voltar agora,
porque vão começar as aulas, então essa não é uma opção viável para agora, isso é só para depois, para quando forem liberadas as atividades presenciais, porque mesmo na volta presencial, a gente ainda vai ter que trabalhar com um teto de funcionamento, a gente não vai poder fazer com todo mundo junto, então vai ter que ter um número reduzido de pessoas. Então, a gente tem uma pergunta ali, né, se a gente vai voltar, quando a sessão normal acabam as aulas em EAD. Talvez algumas disciplinas incorporem um pouco de EAD depois, assim como muitas disciplinas já têm EAD, talvez algumas atividades se veja que seja possível, né, diminuir um pouco a sobrecarga de todo mundo se forem feitas em EAD, mas eu acho que o mais importante é dizer que a gente, nesse momento, está com muito pouca perspectiva de voltar ao normal, né? Então, a gente não sabe quando vai voltar ao normal. Acho que esse ano não vai ser. Tomara que eu esteja errada e tomara que as coisas melhorem e a gente possa voltar mais cedo. Mas, nesse momento, é muito difícil de falar isso. Tomara que a gente se engane com as projeções que a gente está fazendo, né? Tem uma pergunta relativa a essas questões da biblioteca, que é a plataforma Evolution, que disponibiliza livros online. Se a Alessandra pudesse nos ajudar nisso, cada semestre a gente tem que renovar presencialmente, termos de acesso fora da faculdade. Então, o NTU poderia alterar esse formato de ter que ir até a universidade para fazer essa renovação? Não, não vai ter que ir até a universidade, a gente já está vendo isso para que não precise, para que seja automaticamente renovado, e além disso, a gente está pesquisando outras bases que a gente possa aderir com agilidade, né, a biblioteca já está vendo. No caso do Evolution, o Evolution foi para uma outra empresa, ele agora é da minha biblioteca, a gente já está renovando todos os que tinham no Evolution e mais ainda alguns livros que tem na minha biblioteca na área de ciência da saúde. Então, a gente está buscando novas alternativas e cada vez mais a gente usar bases digitais, né? Eugênia, para aproveitar que eu abri a câmera, tem uma outra pergunta ali. Sobre AD, são provisórias? Não, ali é onde eu botei ali a pergunta sobre a internet. Sim. Sim, isso é importante saber, né? Se pretende que as pessoas que não têm internet ou tecnologia respondam esse questionário online? É a pergunta que a pessoa está fazendo. Essa é uma das perguntas. Realmente, a gente não tem outra forma de chegar nessas pessoas, né? A gente está tentando de todas as maneiras, a gente tem um levantamento que são pouquíssimas pessoas que não têm acesso à internet. O que a gente tem de informação é que algumas, né, um número até considerável, tem somente no celular. Por isso que a gente está tentando que todo mundo responda para que a gente tenha esse levantamento, porque o celular não é um gadget adequado para estudar em EAD, né? E tem uma outra pergunta que eu vou aproveitar e responder ali, que é sobre tem uma pergunta dizendo, acho importante vocês pensarem na internet além dos notebooks, mas um plano de dados básico conseguiria cobrir as aulas semanais, sendo que serão vídeos. Nós estamos buscando alternativas, a Rede Nacional de Pesquisa, a qual todas as universidades são vinculadas, está em contato com as operadoras para fazer um contrato em bloco para todas as universidades. Então, isso provavelmente na semana que vem a gente vai ter uma resposta para que a gente possa, então, aderir a esse plano. Tem uma questão que é super importante que a gente tenha um entendimento, que eu acho que a Alessandra e a Débora podem falar, que são relacionadas ao fato de que quando a gente não tem a tecnologia para responder, que é aqui, mas alguma forma de comunicação esses alunos estão tendo com os colegas. E nós estamos num momento que a solidariedade é fundamental. Então, se alguém puder, se essa pessoa que não tem internet puder ter o auxílio de um colega que possa responder por ela, seria fundamental. Então, a solidariedade não é só para aqueles que estão precisando de uma coisa física, mas também nesse momento de auxiliar esse colega que não tem internet fazer a resposta, porque de alguma forma esse aluno vai ter essa informação, né? E algum tipo de contato algum colega está tendo com esse aluno que não tem internet.
eu acho que acessa todos os alunos que têm auxílio estudantil, né? Exatamente. Todos os alunos que que recebem, né, auxílios estudantis, nós temos acesso ao contato e estamos fazendo contato. E nós estamos tendo respostas a esses contatos. É super importante, assim, quem não está conseguindo, né, dar resposta aos contatos e tenha contato com algum colega, por favor, nos acione. Os e-mails, eles 24 horas, né, sendo quase checados. A gente dorme e acorda checando os e-mails, e os 272 alunos e alunas que estão na assistência estudantil estão recebendo contatos da nossa equipe. Também é um alerta, não se assustem quando toca o telefone, é a nossa equipe fazendo contato, muitas vezes por WhatsApp, por telefone, mas outras vezes também mandam, vocês combinam a ligação. Eu aumentei o meu microfone aqui, que disseram que estava mais baixo que os outros, tá? Eu gostaria de chamar a Lúcia, que eu sei que ela tem uma atividade na sequência, mas eu acho importante que ela coloque isso, né? Quando a gente fala em educação à distância, e que alguns têm alguma dificuldade ou não estão planejando fazer essa educação à distância, até por motivos individuais e não necessariamente por ter acesso ou não, existe lamento de inscrição de disciplina, vai existir nova matrícula, como é que vai ficar essa situação, mesmo para aqueles que têm acesso e que talvez não queiram a modalidade à distância? Isso, acho que essa é uma ótima pergunta. A gente vai flexibilizar tanto os tempos de jubilamento, né, de conclusão do curso, quanto os trancamentos, especial de trancamento, e também os pré-requisitos e correquisitos, para poder facilitar o planejamento de todo mundo. Mas isso é uma opção muito mais em termos, uma opção pessoal de quem não quer fazer todas as disciplinas agora, está se sentindo sobrecarregado. É uma medida para ajudar em relação ao EAD, quem não pode o EAD, não, a nossa opção é que todo mundo tem que poder o EAD primeiro, né, tem que estar incluído, e aí quem quiser escolher trancar alguma disciplina vai ser por escolha própria, não porque não pode seguir, essa que é a questão. Mas vai ter esse período de mais flexibilidade, principalmente, acho que é importante ver dos pré-requisitos e correquisitos, né, que todo mundo vai ter que ter bastante cuidado para se matricular, para pensar bem o que vai poder fazer, o que é melhor, né. Então, não vai ter os pré-requisitos e correquisitos na próxima avaliação. E acho que a Maria Júlia colocou ali, né, que talvez ligar para... E sim, a gente está fazendo isso, a equipe da UFSPA está indo nas casas das pessoas, está levando, né, as coisas das campanhas, cesta básica, e a gente está em contato com todo mundo, e então se alguém conhece, algum colega que não esteja em contato, nos ajude também, e acho que também por uma questão de solidariedade, né, a gente pensa assim, será que não tem soluções com colaboração e solidariedade que a gente possa fazer todo mundo, né, juntos, uma coisa que fique boa para todo mundo? Então, em vez de, né, a gente ficar pensando, se a gente pensar com empatia, a gente vai conseguir soluções diferentes, eu acho, que incluam todo mundo. E pelo que a gente tem de resposta no questionário anterior, a gente tem uma previsão de que a grande maioria das pessoas que não responderam o questionário não é quem não tem internet, tá? Ou quem não tem o equipamento, tá? Pelo que a gente tem, até porque a gente tem um contingente bem interessante de pessoas, tá? Já está em 6, não que eu acho, de pessoas que têm alguma dificuldade de internet ou de computador e conseguiram responder o questionário. Mais uma questão que eu acho... Uma questão que eu acho que era do auxílio, né? Acho que essa Débora pode responder. Isso, duas perguntas até vão ser para a Débora, tá? Uma é questão de transformação, que talvez não vá ter um auxílio transporte, né? Que é uma questão que a gente já discutiu internamente, mas que fica muito inviável. Mas isso poderia ser substituído pelo auxílio internet. E uma outra pergunta que eu acho que é importante, como a Lúcia falou, aqueles alunos que, porventura, decidirem por um trancamento de matrícula, o retorno no calendário que ali tiverem com um auxílio estudantil, como é que fica para eles?
Então, assim, a primeira pergunta, né, exatamente, quando nós tivemos, né, que fazer análise sobre o auxílio transporte a partir de uma orientação maior da Procuradoria, nós já pensamos em como poderíamos fazer com a suspensão do auxílio transporte e a criação de um novo auxílio, que é exatamente o que eu já tinha falado antes, que dentro das áreas do Programa Nacional de Assistência Estudantil, são 10 áreas. A área de inclusão digital está prevista. Então, a ideia seria acionar essa área. Então, nós estamos fazendo toda uma revisão das normas institucionais para que elas sejam atualizadas o mais rápido possível, a fim de que a gente possa criar um auxílio inclusão digital. Mas a gente precisa também desses dados. O que de auxílio inclusão digital vai ser o melhor para a comunidade, né? Vai ser o auxílio para pagar um plano de dados básico, auxílio para utilizar para consertar equipamentos, enfim, a gente está vendo de todas as possibilidades quais são as que mais se adequam à nossa comunidade, esperando também os dados para que isso seja o mais amplo possível, né, essa análise. A segunda era em relação, Eugênia? Eles que optarem por trancamento e por um acaso tiverem assistência estudantil, como é que vai ficar a questão deles relativa? Então, essa questão ela já está prevista na norma, né, do Programa de Auxílios Estudantis, é uma norma que foi aprovada pelo Consum, foi atualizada em outubro de 2019, e também consta no item 9.7 do edital do Programa de Auxílios Estudantis. Então, o trancamento das disciplinas é um dos quesitos que leva à suspensão ou cancelamento dos auxílios estudantis. Mas elas não mudaram e elas estão amparadas pelo decreto 7.234 de 2010, que é um decreto presidencial que dispõe sobre o Programa Nacional de Assistência Estudantil. Ou seja, só se tiver a mudança do decreto é que a universidade poderia fazer uma ação de não suspender o auxílio, é isso? Mas é que está atrelado também ao edital, né? As pessoas que concorreram ao edital, elas leram essa questão de que é um dos motivos, porque o decreto diz que precisa ter matrícula ativa, né, em atividade. É que eu acho que isso é importante, porque eu vou pressionar um pouquinho mais, Débora, tu me desculpa, mas a minha função como moderadora é, embora o edital tenha sido feito num momento em que não existia pandemia, né? Ou seja, não estaria previsto no edital que se tivesse pandemia, poderia entrar. Existe uma lei maior, que é o decreto, que legisla sobre isso. Ou seja, se tu mudar o decreto, aí é que tu vai poder pensar em mudar a questão do edital, é correto isso? Exatamente. E daí a gente tem que pensar qual é o objetivo, quais são os objetivos do Programa Nacional de Assistência Estudantil. É garantir a permanência do estudante nas atividades acadêmicas, é garantir que o estudante consiga, né, realizar as atividades e consiga ser diplomado. Então, se o objetivo do programa nacional é esse, cabe a nós a responsabilidade de buscar todas as estratégias, todas as ações possíveis para a garantia da permanência. Então, quando a Lúcia diz que o trancamento não é uma opção, o trancamento é um direito do estudante ao avaliar, que não, né, vai continuar, mas nós vamos buscar trabalhar com a garantia de que todas as pessoas sejam incluídas para que continue as suas atividades. A Jéssica de Oliveira faz, né? Então, ou seja, quem depende do auxílio vai ser obrigado a realizar a educação à distância? Sim, na verdade, ele não poderá trancar a sua matrícula. Essa é que é a resposta para ti, Jéssica, tá? Tu não vai poder, não sei se é para ti ou para alguém que esteja perguntando, isso é uma questão de legislação, tem coisas que a gente tenta ajudar, mas tem coisas que, infelizmente, estão além do nosso alcance. E também não é uma questão de opção. Se a gente pudesse dar opção, eu tenho certeza que poderia dar. Tem uma série de perguntas que geram
sobre a mesma temática, que é a questão da avaliação. Então, se a Alessandra pudesse falar um pouquinho para nós, como é que está sendo prevista a questão da avaliação, como é que está sendo pensado isso junto aos docentes em relação à avaliação das disciplinas. Bom, eu vi que várias perguntas vieram sobre esse tema. Conforme eu disse no início, a gente está trabalhando nesses webinários com professores, muito no sentido de mostrar para eles as possibilidades que existem, né? Eu quero deixar claro que a definição de como vai ser a avaliação em cada disciplina é uma atribuição do docente. Então, o regente da disciplina é que vai definir como vai ser a avaliação na sua disciplina. Então, existe autonomia do docente e ele tem autonomia para decidir isso. A gente está trabalhando no sentido de mostrar todas as opções e recomendar que tenha diversidade nos tipos de avaliação, que essas avaliações sejam pensadas para a modalidade de EAD, né, que a gente tenha toda a adequação das avaliações para essa modalidade, tá? Teve uma pergunta que passou ali sobre a questão de se as avaliações serão presenciais ou em EAD. O que a gente está recomendando é que as avaliações no decorrer da disciplina sejam em EAD, né, que a gente tenha a avaliação toda à distância, e a gente está discutindo, vai depender muito da questão epidemiológica, como a Lúcia já falou, que o exame final seja presencial. Mas isso vai depender das condições que a gente vai ter, né, para a aplicação desse exame. Então, a gente não tem ainda uma definição final de que o exame vai ser presencial. Mas, assim, durante a disciplina, as avaliações vão ser todas, então, à distância. Claro, né, pessoal, eu estou falando o tempo todo de disciplinas que se adequem à modalidade de EAD, porque, conforme a Lúcia já falou, vão ter disciplinas que têm atividades práticas e outras atividades que não vão se adequar à modalidade, que não vão poder ser, então, seguidas nesse período. Acho que era isso, Eugênia. Tá sem som, Eugênia. Eu sei que a Lúcia vai ter que sair, então, se ela quiser se despedir, fazer algum comentário final antes de sair. Sim, obrigada, Eugênia. Eu quero, então, agradecer esse momento. Acho que essa atividade vai ser muito legal. Eu espero que ela continue nas próximas semanas, e aí já com o aprendizado, né, do formato. E acho que a gente pode ter quantos momentos forem necessários para resolver dúvidas também em relação a essa questão do EAD. Espero que a gente tenha resolvido algumas, mas se vocês quiserem, mandem as sugestões, mandem as perguntas, a gente pode fazer outra atividade. Então, agradeço pelas perguntas e acho que foi uma oportunidade da gente conversar um pouquinho. Obrigada. Obrigada, Lúcia. Eu queria só dar uma continuidade aqui nas questões que vão ser... estão perguntando se só quando tiver 100% do levantamento vai se iniciar a educação à distância. Tem como garantir isso? Tem uma outra pergunta aqui que rege sobre isso, se para o pós-graduação e para o primeiro ano vai se ter esse mesmo tipo de atitude. Não sei se a Alessandra quer contribuir com alguma coisa, eu tenho alguma coisa. A pós-graduação, Eugênia, também vai ser via EAD, né? Está se pensando da mesma forma. A pós-graduação, em alguns cursos, a partir de agora, já começou algumas atividades já na modalidade EAD, para depois serem aproveitadas, sempre com discussão com a turma e então... uma aceitação da turma inteira, né? E sobre essa questão do levantamento de 100%, como a gente já falou, a gente está tentando contato com todos os alunos. Se a gente não conseguir, a gente não pode depender do contato com alunos que a gente tentou vários meios para começar o semestre, se o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão deliberar pelo retorno em AD, né? Então, essa é uma decisão do Conselho, e se o Conselho deliberar, então a gente teria um retorno na modalidade de EAD. Eu queria aproveitar, Eugênia, já que eu estou falando, para depois passar a palavra, talvez, para a Débora, mas tem duas perguntas aqui uma pergunta, na verdade, do Eduardo, que fala que a logística de EAD preocupa, que a carga horária já é enorme e ainda ter que fazer atividades para repetir presença demanda tempo imensurável e se torna até inviável. E ele complementa dizendo que a vida dos estudantes não gira só em torno da universidade.
Conforme eu disse, a gente está recomendando que as atividades presentes com essa carga horária. Então, a carga horária para realizar atividades seria a carga horária que os alunos estariam presencialmente na universidade, frequentando as disciplinas. E é claro que a visão dessa carga horária, conforme eu disse, vai da autonomia do professor, e por isso que a gente está fazendo uma formação intensiva para os professores, e essa questão de toda semana ser contabilizada a presença vai depender do professor. Eu, por exemplo, em disciplinas que eu tenho, às vezes eu tenho atividades que perpassam 2, 3 semanas, e a realização daquela atividade, que é uma atividade mais complexa, que demanda mais tempo, vai contabilizar semanas. E é isso que a gente vem trabalhando com os professores. Então, não quer dizer que todas as disciplinas vão ter uma atividade semana, mas se tiverem, vão ser condizentes com a carga horária que aquela disciplina teria na semana. Então, acho que é isso que é importante a gente frisar, que todo esse trabalho está sendo feito para isso. Tá? Excelente. Tem uma coisa, me permitir falar um pouquinho sobre educação à distância, então responder algumas demandas que estão aparecendo aqui, mas tem uma situação que é importante que os alunos entendam, que é a gente poder ter uma orientação para os professores, e nesse momento a gente está dando uma conversa com os alunos. Isso não quer dizer que a gente não vai ter outros momentos que a gente vai proporcionar para os alunos. A gente, por exemplo, daqui a 2 semanas a gente vai estar falando de como se organizar para estudar à distância e estudar durante a pandemia. Tá? Então, isso vai ser um tema de uma atividade que a gente vai fazer nesse mesmo horário. E a ideia é que, como a Alessandra colocou, que talvez a carga horária que você vai levar para fazer uma atividade vai ser menor do que a carga horária que você estaria em sala de aula. Isso vai depender muito do aluno. A gente trabalha com médias, a gente não trabalha com exatamente, tu tem que fazer em tanto tempo. Não é um cronômetro que a gente liga para poder a pessoa fazer. Tem pessoas que vão ler, é a mesma coisa, as pessoas que leem um texto em 5 minutos e pessoas que levam um texto em 10, que a pessoa saiba menos ou saiba mais. Isso é uma questão do tempo que ela leva para absorver aquele conhecimento. E da mesma forma, quando você estuda em casa, fora da sala de aula. O que talvez aconteça é que até esse tempo que você estuda fora da sala de aula vai estar sendo agregado dentro da carga horária da disciplina. Isso talvez seja um ganho para o aluno, inclusive porque ele vai poder utilizar o horário que ele estaria em sala de aula para fazer esse estudo, esse conhecimento que ele deveria estar fazendo. Então, a orientação dos docentes tem sido essa. E aí eu vou dar um alerta, que eu acho que é importante. Os alunos vão estar fazendo as disciplinas. E se eles sentirem que alguma situação esteja sobrecarregando demais, a gente tem uma série de mecanismos que a gente pode auxiliar esses alunos e a gente pode auxiliar esse docente a se organizar. A gente está lançando, provavelmente nas próximas semanas, uma modalidade de monitoria, que será a monitoria digital, e esses alunos serão selecionados para auxiliar os alunos nas atividades à distância. Então, também são coisas que a gente está prevendo que os alunos colaborem na aprendizagem dos seus colegas. Tá? Então, acho que isso é uma questão bastante importante da gente colocar em relação. Eugênia, a Maria Eugênia caiu, pessoal. Ela caiu da transmissão. Então, eu vou aproveitar algumas perguntas que estão surgindo ali no chat sobre o exame, né? Então, o exame, em momento algum, eu falei que vai ser presencial. Eu disse que a gente está estudando as possibilidades e tudo isso vai depender de situações da situação de Porto Alegre, da possibilidade da gente realizar esses exames, e ninguém vai chegar no período de exame, na véspera, e vai dizer que o exame vai ser presencial. A gente está discutindo agora a retomada de um semestre, né, de um semestre que mal iniciou, então a gente tem bastante tempo até a realização do exame, então a gente tem, no mínimo, 3 meses, né, 3 meses e pouco até a realização do exame, e a gente tem uma comissão que está trabalhando, que está discutindo essa questão. Não tem nenhuma decisão, e se assim que tiver uma decisão, assim que tiver, todos os alunos
vão ser informados, né? Então, é mais uma motivação para não ficar em exame, para estudar, né? E não ficar em exame, porque se for aprovado em todas as atividades, a média acima de 7, não vai ter necessidade de fazer exame. Então, é mais uma motivação para isso. Mas deixa eu deixar claro que não tem nada deliberado, porque envolve uma série de questões. Eu acho que a gente está deixando bem claro todo o esforço que a gente está fazendo para as diversas questões. E como o exame é lá, a gente ainda não tem uma deliberação final sobre ele, tá? Então, por isso que eu quis chamar atenção para isso. Eu falei sobre os exames, tá, Eugênia? Foram várias questões que apareceram ali. Acontece. Débora, eu não sei se tu quer colocar alguma coisa, acho que a gente está se encaminhando, tá? E faça esses webinários de 1 hora. A gente está se encaminhando para finalizar essa hora, então, se tu quiser colocar alguma coisa a mais, esclarecer alguma coisa relativa à temática que a gente abordou até esse momento. Não, eu acho que é reforçar, né, o quanto nós estamos em busca de soluções que contemplem todas as necessidades de todas as pessoas e o quanto nós também estamos abertas ao diálogo, né, para questões específicas, para questões muito particulares, tragam alguma peculiaridade, nós estamos à disposição para receber o contato, fazer um primeiro contato via e-mail, e nós podemos agendar um telefonema, qualquer coisa nesse sentido, buscar, né, uma forma, ou alguém, nós também recebemos muitos contatos de professores que recebem o contato, e daí nós conseguimos acessar, indo em muitas casas também, então todas temos à disposição um carro para que a gente vá na casa das pessoas, então nós também estamos à disposição caso tenha alguma necessidade nesse sentido, né? Mas o importante é que estamos, né, juntos e que juntos podemos mais, que eu acho que é um pouco o que a campanha vem buscando e tem visto, né, o quanto juntos nós estamos conseguindo, em todas as fases dela, suprir algumas necessidades, né, nós tivemos muitas cestas básicas que a gente pôde auxiliar algumas pessoas, né, e tem agasalhos, enfim, os equipamentos estão chegando, nós estamos à disposição e estamos abertas para sugestões e para pensar projetos juntos para o enfrentamento, né? Eu só vou me permitir responder uma questão ali em relação aos estágios, já que eu estou trabalhando, coordenando os estágios voluntários. A questão do estágio, enquanto estiver em bandeira vermelha, a gente ainda não vai tomar a decisão de retorno. A gente está trabalhando junto da universidade para que a gente possa fazer esse retorno das atividades assistenciais que já estão ocorrendo de voluntariado, pela experiência que a gente já teve positiva relativa ao voluntariado. Então, para dar um retorno em relação a quem iniciar em 2022, a gente vai ter que aguardar um pouquinho, porque vai depender do calendário acadêmico ser aberto, mesmo que seja só para os estágios obrigatórios, tá? E um outro comentário que a Alessandra vai fazer agora, para finalizar, se ela puder falar um pouquinho relativo à formação dos docentes, que está sendo colocada aqui, e também se ela puder falar alguma coisa relativa às questões que foram apontadas relativas à qualidade da educação à distância. A gente vai poder monitorar isso, como é que vai ser isso? Bom, Eugênia, uma das perguntas vem em relação a, né, eu vou até ler a pergunta, os treinamentos da plataforma Tamo Junto EAD, que foi a plataforma que a gente criou, né, a gente criou um site para os professores chamado Tamo Junto EAD, para mostrar que a universidade está apoiando os professores nessa preparação, e na pergunta é citado que são realmente ótimos, e a pergunta é, mas e a adesão dos professores, e aqueles que ignoraram essa formação complementar? E a pessoa fala, é preocupante o compromisso docente com a EAD,
Bom, pessoal, o que eu posso dizer é que a adesão foi muito boa. Nós temos 300 e poucos professores. Em vários dos webinários, a gente teve mais de 200 professores conectados, assistindo no momento, além daqueles que têm dado um feedback para a gente, dizendo que estão assistindo os vídeos que ficaram lá gravados de todos os webinários. Então, o que eu posso dizer é que a adesão foi muito boa, né, a todos esses webinários, e que a gente vem trabalhando, assessorando esses professores em várias frentes, né? A Débora pode falar daqui a pouquinho, ela está no núcleo de educação à distância, mas além do núcleo, foi criado um comitê de educação à distância para o enfrentamento da pandemia, que eu, a professora Maria Eugênia e outros professores estão envolvidos, para justamente organizar, né, nesse momento, com toda essa celeridade que a gente precisa. Então, a questão da qualidade, a gente não vai ter um monitoramento das disciplinas, porque isso não é feito no presencial também, né? Então, a gente tem que pensar que não é porque a gente está numa situação emergencial que a gente vai criar, né, monitoramentos que nunca existiram no presencial, mas que a gente vai estar disponível e assessorando esses professores. Por exemplo, ontem teve um webinário com dúvidas sobre o planejamento para a sua disciplina sem EAD. Então, a gente vem assessorando. Amanhã vão ser dúvidas sobre o Moodle, para aqueles professores que não conhecem ainda as ferramentas todas do Moodle, e assim a gente vai trabalhar em diversas frentes para assessorar, tá? Uma pergunta que surgiu é que se só as disciplinas que estão totalmente teóricas serão em EAD, ou se aquelas que mesclam atividades práticas também. A princípio, o que os professores? No mapeamento da carga horária que pode ser em AD. A princípio, o que vai acontecer é que as disciplinas que têm a maioria da sua carga horária teórica vão começar em AD, e as atividades práticas, então, vai ser discutido o momento que elas poderão ocorrer. Então, aquelas disciplinas que são preferencialmente teóricas vão acontecer, e quero chamar a atenção, tem professores que têm disciplinas que eram em laboratório, parte delas, e estão conseguindo transpor para o EAD utilizando simuladores. Então, tem simuladores, por exemplo, de reações químicas, que podem ser usados em disciplinas de química. Tem simuladores de fisiologia, de bioquímica, uma série de coisas que podem ser utilizadas como recurso nesse momento que a gente tem que pensar em opções, tá bom? Então, vou passar para a Débora falar um pouquinho sobre a atuação do NEAD, né, do Núcleo de Educação. Isso. Só para complementar, né, nós temos, então, o Núcleo de Educação à Distância na UFSC, e esse núcleo, ele está organizando, né, e está assessorando todos os processos com os docentes, participando dos espaços de discussão, né, dos cursos. Existe um GT do NEAD junto aos NDEs dos cursos, enfim. Então, nós temos uma participação importante e buscando, sim, pensar em estratégias de apoio para depois que tudo estiver organizado e que as coisas começarem a acontecer. Eu acho que é bem importante, né, o que a Duda trouxe, não é uma questão de monitoramento, mas é uma questão de assessoria e de apoio para que as atividades aconteçam da melhor forma possível e com a maior qualidade. Então, nós temos, sim, estamos em atuação, o NEAD está participando, é um núcleo da Prograde, né, e tem participado e trabalhado ativamente nas questões de EAD e liderado, né, toda essa discussão. Vou responder duas perguntas que vieram agora mais para o final, que é as eletivas junto com as aulas, né, se elas retornarão. Na verdade, só as eletivas que puderem ser em educação à distância vão poder iniciar. Tá? Então, isso já é uma determinação da Prograde. E se vai haver aulas gravadas, seja elas síncronas ou assíncronas, em todas as disciplinas, ou fica a cargo do professor escolher o método? Fica a cargo do professor escolher o método, tá? O que a gente não pode obrigar um professor a fazer determinada coisa, a gente pode orientar, auxiliar e nos disponibilizarmos a prover que ele possa fazer determinada metodologia, mas a gente não pode garantir que ele vai fazer. Então, isso é uma dificuldade que a gente vai ter, mas como a Alessandra disse, a gente não faz isso no presencial, a gente vai tentar auxiliar com as ferramentas. E ler o que o Marcos Pereira colocou, queria agradecer muito o trabalho de vocês, me sinto muito mais calmo, em boas mãos, e vamos voltar em breve. Eu queria dizer para vocês que essa é a primeiro webinar,
a ideia é que a gente repita isso uma vez por semana. A gente aceita sugestões de temáticas que sejam de interesse dos discentes, porque esse webinar ele é feito para os discentes, então a gente aceita sugestões, tá, de vocês em relação a temáticas ou até convidados que vocês gostariam de ouvir falando. Tá? Acho que é uma experiência para nós, assim como para vocês, e a gente vai tentar continuar auxiliando no que a gente puder, os docentes e os discentes, para que a gente possa transformar esse momento que está sendo bem difícil num momento um pouco menos difícil. Tá? Não sei se a Alessandra e a Débora querem se despedir dos nossos... Não, Eugênia, eu quero agradecer o convite, quero agradecer a gente poder estar aqui falando sobre a fazer. Então, vamos lá, né, agradecer, então, o convite da Eugênia, a iniciativa de fazer essas lives, né, essa é a primeira de muitas que virão, e uma forma, é a única forma hoje que nós temos de nos encontrar, né, mas a vontade era que os corredores da UFSC estivessem cheios e que a gente pudesse estar transitando lá dentro, se encontrando, a vontade de se abraçar, ela é uma vontade diária, mas nesse momento a melhor escolha que nós temos é ficar da forma como nós estamos para que isso tudo passe. Estamos à disposição, assuntos estudantis, né, coordenação de assuntos estudantis, as assistentes sociais estão à disposição para receber vocês nas suas necessidades, então vocês conhecem o e-mail e se sintam à vontade de fazer contato. Um abraço. Obrigado, gurias. Eu vou fazer alguns comentários só finais. Primeiro, em relação às monitorias, elas vão continuar quando as disciplinas reiniciarem, então eu sugiro que quem for monitor de uma disciplina entre em contato com o docente, para poder até auxiliar ele a construir essa disciplina em AD. Muitos de vocês têm um conhecimento até de ferramentas e de possibilidades de determinadas disciplinas poderem ser ensinadas, porque vocês estudam por essas ferramentas. Então, minha sugestão é essa. A gente vai fazer uma seleção também para o digital. O digital não vai ser disciplina específico, ele vai ser turma específico, tá? E vou agradecer o Edilson Oliveira, que está parabenizando a Duda, a Eugênia e a Débora, né? E que a gente pode contar com eles. Então, eu agradeço muito, porque é dessa união que a gente vai conseguir suplantar todas essas dificuldades. E vocês fiquem bem tranquilos de que a gente está pensando no melhor, e o que vocês puderem colaborar e sugerir, a gente está pronto para ouvir e, se for possível, botar em prática. Então, até a próxima quinta-feira, 16 horas, com a professora Cláudia Bica, a gente vai falando sobre EPI, tanto nos ambientes assistenciais, como nos ambientes de comunidade. E também a doutora Tereza da Santa Casa vai ser a nossa convidada especial,